Game Over Brasil, bom dia, boa tarde, boa noite. E vamos ver o que a igreja e a sua memória tem a falar sobre o que está acontecendo. A igreja do pastor Malafaia, lógico, não é a igreja católica, é da facção do pastor Malafaia. Então vamos lá. É muito louco, vamos lá. Não pode sair da casa dele sábado e domingo. Medidas restritivas. É assim que funciona. É assim que funciona quando você comete crimes. Pode sair de Brasília. Presta atenção. Não, se cometeu crime é assim que funciona, Centenas de pô. brasileiros na cadeia. Milhares de brasileiros que cometeram crimes estão na cadeia e muitos deles da direita e muitos deles da esquerda. E o que tem a ver? A construção da historinha é muito boa, Trabalhadores, mães de família, centenas de brasileiros exilados. Autoexilados. Que fique bem claro. Autoexilados. Ele autoexilou, porque o exilado, o país pede e fala, ó, some daqui, pra mim não te prender, pra mim não te torturar, pra mim fazer nada. Eles se autoexilaram. E quer dizer que pai de família não pode cometer crime. Se for da direita, não. Ai, meu Deus do céu, que choradeira. Que choradeira. Ó, se não comete crime, não vai pra cadeia. Se não espalha fake news, não vai pra cadeia. Se não ataca pessoas, não vai pra cadeia. Acabou. Aí aqui ele tá fazendo um minuto de silêncio pra todo mundo entrar mais ou menos na mesma vibe, pra todo mundo prestar atenção nele, sabe? É muito característica de um discurso messiânico. A construção do discurso até à toa que é chefe da facção da igreja, né? Que vocês não vão ver a Globo Lixo falar isso. Vocês não vão ver grande parte da mídia calada. Então, preste atenção. Agora a primeira começa. coisa que eu vou fazer é derrubar a falácia que Eduardo Bolsonaro é traidor da pátria e inimigo do Brasil. Vamos lá, se tem que explicar que o Eduardo não é traidor da pátria e inimigo do Brasil, alguma coisa já tá muito errada. Você tá me entendendo? Se eu tenho que explicar que eu não sou traidor da pátria por outras pessoas, pelos atos que eu cometi, as coisas que eu falei, as coisas que eu disse que consegui, ele falou tudo isso e alguém tem que desmentir. Como, velho? Como? E as pessoas caem nesse papinho, velho. É muito louco. A imprensa brasileira, em grande parte, ela tem memória seletiva. As pessoas têm memória seletiva. As pessoas esquecem de fatos porque elas estão vivendo a vida delas. É isso. Ela tem que pagar conta, ela tem que comprar comida, ela tem que pagar IPTU, IPVA, ela tem que se virar no final do mês, tem que pagar creche, escola, tem que pagar milhares de coisas e tem que pagar imposto para esse bando de deputados ficar viajando para lá e para cá para fazer esses discursinhos. Quando é a esquerda, eles esquecem. Agora escuta isso daí, gente. Vamos lá, escuta. Em 2016, Lula apresentou ao Comitê de Direitos Humanos da ONU uma denúncia contra o Brasil. Apresentou uma denúncia. Apresentar uma denúncia contra o Brasil do Sérgio Moro é igual e chorar pro Trump e conseguir taxar o Brasil é a mesma moeda você apresentar uma denúncia para um comitê da ONU
do que o presidente dos Estados Unidos sancionar com taxas o Brasil e dizer que só vai tirar essas taxas se fizer o que ele quiser, que é libertar deixar o Bolsonaro apto a se eleger. Mas a ONU não é justamente o órgão criado para esse tipo de debate? A medida é igual? É igual porque é difícil explicar. É igual porque a população não entende. É igual porque a pessoa já não gosta do Lula e esse é o viés. É igual para a pessoa simples, porque ela nem entende muito bem o que é a ONU, ela nem entende muito bem o que é essas taxas que o Trump colocou. E esse é o discurso que manipula. Esse é a falta de caráter de quem defende, por mais maluco que seja, o Eduardo confessando o que fez, admitindo, reiterando que foi ele e que não é para as pessoas confundirem que foi ele. Mas vem o Messias, o líder espiritual que já se misturou com a política, que não sabe muito bem se é político ou se é espiritual, e fala tudo ao contrário. Mas tô aqui, eu, Eduardo, confessei, manipulei, trouxe os créditos todos para mim e disse que preferia o Brasil em terra arrasada, mas vingado. E outra pessoa vem falar tudo ao contrário? Tudo maluco, todo mundo é louco. Eduardo não sabe o que está falando. Ele falou, ele provou, ele conseguiu o tarifaço, ele conseguiu a lei magnitsky, ele traiu a pátria. Mas ele não sabe o que está falando, porque eu estou aqui para desmentir. Desmentir até mesmo o que ele falou. Até mesmo as glórias dele. Não faz sentido. Sabe por quê? Dizendo que o juiz Sérgio Moro e os procuradores estavam usando o poder para a injustiça. Então ele clama uma ação da ONU contra o Brasil. Nunca foi chamado de traidor. Porque ele foi chorar na ONU. E a ONU, sabe o que a ONU fez? Você que se entenda com suas políticas internas. A ONU falou, você que se entenda. Soltou alguma resolução, soltou alguma coisinha e pronto. Ele foi na ONU, na organização dos países. Vários países, quase todos os países do mundo lá. Ele foi no órgão competente. O que o Bolsonaro deveria fazer, não ir chorar por um presidente de outro poder, de outro país. Nunca foi chamado de inimigo do Brasil, mas não para por aí não. Em 2017, o advogado de Lula, hoje ministro do STF, Zanin, escute, na Europa, arregaçou com a justiça brasileira, meteu o cacete na justiça brasileira, dizendo que ela perseguia Lula. Não parou aí não. Se um advogado criticar a justiça do seu país, qual é, meu Deus, que burrice, qual é a relação de um deputado eleito conseguir sanções para o seu país? Qual é a comparação? Não tem nem comparação. Mas de novo, é mais um discurso de manipulação. Tudo bem, tá valendo, mas é um discurso de manipulação. Eu estou aqui criticando o governo. Aí vem um deputado eleito e consegue sanções para esse governo. Você entende que eu não consigo ser comparado com um deputado eleito?
São pesos, grandezas, importâncias incomparáveis. Mas, pelo raciocínio que ele está tendo, se o Eduardo é considerado traidor da pátria e o Lula fez tudo isso e não foi considerado, então ou os dois são traidores da pátria ou os dois não são traidores da pátria. Se ele está comparando um com o outro, se ele está colocando em pé de igualdades os dois, ou os dois são traidores da pátria ou os dois não são. Não parou aí não. Em 2018, eu tenho memória, gente. Em 2018, a CUT foi ao Parlamento Europeu para denunciar o Brasil. Deputados e senadores do PT foram ao Parlamento Europeu denunciar o Brasil. A CUT, movimento sindical. O que tem? É um movimento, tudo bem, um movimento sindical ligado ao lado da esquerda. Mas o movimento sindical foi lá denunciar. Eles foram denunciar que é a medida correta. Eles foram lá denunciar e o que o parlamento fez? Escutou, porque é uma denúncia. Se fosse os bolsonaristas foram ao Washington e denunciaram no Congresso, você vai lá e denuncia, mas você não pede sanções. Você faz uma denúncia, você traz a visibilidade para o assunto internacional para dentro do seu país. É isso. Você não quer. Dá desgosto quando tem essas coisas. Eu perceber às vezes que nós erramos muito feio na construção de interpretação de texto das pessoas. Entender que a nossa capacidade de pensar política está muito abaixo do que nós precisamos ter de senso crítico, porque uma coisa é você fazer uma denúncia e essa denúncia ela não é esperando uma sanção, não é pedindo qualquer coisa para o seu país, é para você trazer a visibilidade, para as pessoas lá fora entenderem, para ter pressões políticas, conversas políticas, para as pessoas se inteirarem, não atrás de tarifas, não atrás de sanções. Não é isso que faz um patriota. O patriota resolve as coisas em casa, faz denúncia, escandeia, chora para quem tiver que chorar, mas a luta é aqui em casa. E a luta não é através da religião. Desculpa aos religiosos que acham que política e religião tem que se misturar. A história mostra que não. Os exemplos mostram que não. Mais uma vez a gente vê que essa briga toda não é sobre se o Brasil vai melhorar, se a vida vai melhorar. Essa briga toda não é se vamos sair mais fortes economicamente. Essa briga toda não é para saber quem é que vai ganhar ou quem é que vai perder. Essa briga toda é para saber quem, no final das contas, consegue iludir mais o público ou não. Porque, entenda, o Lula foi preso. E foram sim chorar na ONU, foram sim falar pelo mundo todo o que estava acontecendo aqui no Brasil, mas em um momento se pediu para que se prejudicasse as empresas. Em nenhum momento pediu para que se prejudicasse um juiz. Em nenhum momento acabou com a vida do juiz. Mas, diferente do que acontece agora, eu não lembro desses patriotas
estarem reclamando que o Lula foi preso injustamente. Era justo para eles. E por isso ficaram quietos. Quando o Lula foi proibido de dar entrevista, eu não lembro de nenhum patriota falando não, ele tem que dar entrevista. Afinal de contas, direito de expressão, eu não lembro. Hoje, o jogo se inverteu. E a diferença é que cometeram-se crimes dentro do STF. Como? Invasão. Se cometeu crime dentro do STF, quem julga é o STF. Existem pessoas com foro privilegiado, Eduardo Bolsonaro. Quem julga é o STF. Ah, mas por quê? Porque a Constituição foi assim. Porque a lei é assim. E é assim que está sendo feito. Ai, mas prenderam gente inocente. Bom, se invadir. Eu nunca invadi nenhum lugar. Mas eu acredito que eu não vou invadir inocentemente. Pô, tô aqui, vou invadir, vou de repente destruir uma mesa. Ah, porque eu, sem querer, sou inocente. Estava andando na rua, invadi aqui, aí quebrei a mesa e aí eu, sem querer, inocente. Então você vê que se compara coisas de medidas diferentes. Então eu fui na ONU reclamar do que estava acontecendo no Brasil. Eu fui nos Estados Unidos e consegui sanções. Você entende que não é medidas iguais? Ah, o atual advogado-geral da União destruiu a justiça brasileira na Europa. Provavelmente ele fez uma palestra. Eu aqui, advogado normal, fiz uma crítica à justiça. Eu aqui, deputado, consegui sanções a um ministro da Suprema Corte. Você entende que não é comparado a ação? Porque se faz muita conversinha para agradar a bolha. E essa bolha não é tão instruída ao ponto de conseguir discernir o que é verdade, o que é mentira, o que é fato, o que é exagero, o que é história. Porque no final das contas, a ideia é se manter no poder a qualquer custo, com uma base gradeada e com o olho fixo no seu Messias. E aqui a gente já falou milhares de vezes, não existe um político salvador. Ainda mais um chefe de facção de igreja salvador. Não é ele que vai salvar as pessoas. É as pessoas em seus cultos, em seus templos. Não é o seu Messias que vai te salvar. Desculpa te contar isso, mas o seu Messias não está a fim de salvar ninguém. Ele quer alimentar o ego dele e o poder dele em cima do seu rebanho. Esse é o verdadeiro motivo dessa briga toda. 1. Briga de ego. 2. Briga de rebanho. Quem tem a maior fatia da população. E 3. Independente do que o outro lado faça, ou até do que o meu lado faça, eu vou conseguir transformar isso em outra coisa. Eduardo, confesso que foi ele que conseguiu os tarifaços. Confesso que foi ele que conseguiu a Lei Magnitsky. Confesso que tudo isso tem a ver em libertar seu pai. Nada tem a ver em ajudar o país. Mesmo assim, as pessoas do lado da extrema-direita modificam todos esses fatos com mais fatos incomparáveis em grau de potência para justificar o que Eduardo está fazendo nos Estados Unidos confessamente. Mas a ideia não é abraçar os fatos. A ideia é inventá-los de uma forma ou de outra para o bem e para o mal, ao seu bel prazer. É isso, muito obrigado. Hoje foi rapidinho, foi só um rebote do que teve ontem. Valeu!